E agora vamos continuar e vamos partilhar aqui uma framework incrível de social media. E eu convido-vos a receber com um forte aplauso a este palco Helena Dias. O João já fez spoiler, né? Já te contou tudo o que é que eu vou falar hoje, portanto. Já não consigo fazer aqui muita magia no início, nem muito suspense, mas... A pergunta que eu vos trazia até aqui para começarmos um bocadinho era qual é que é a chave para conseguirmos escalar social media? Okay? Esta foi sempre uma dor que eu fui tendo ao longo do tempo, desde que comecei como community manager, depois a trabalhar mais na parte estratégica, depois à frente da agência, hoje também do som aqui na Brinford. Isto se nós olharmos muito aqui para a evolução das redes, ok? Eu sei que ali falta i5, Mir, portanto, a evolução do social media tem sido gigante nos últimos anos, ok? E todos nós que de alguma forma fazemos gestão de redes sociais ao longo dos últimos anos, também sentimos muito essa dor, porque se aqui há 10 anos, mais ou menos, nós tínhamos que gerir, se calhar, aqui um Facebook e um LinkedIn, alguns, se calhar, o YouTube e o Twitter, hoje temos o Instagram, o Threads, o Snapchat, o Pinterest e sei lá mais quantas redes sociais, portanto. E mesmo aqui em Portugal, nós temos, muitas das vezes, quem está a fazer gestão de redes sociais, além da gestão em si, cria o conteúdo, faz o copy, faz a parte visual e faz mais 1001 coisas durante o dia, muitas das vezes, né? Faz email marketing, faz gestão de cliente. Portanto, somos autênticos canivetes suíços, ok? E se vocês até pesquisarem online por social media burnout, também é uma realidade que cada vez mais acontece, ok? Mesmo os profissionais, já há estatísticas que falam que nos próximos 2 anos não querem continuar a trabalhar nesta área, okay? Porque é uma área que exige cada vez mais de nós. Nós estamos sempre muito ativos, nós estamos sempre muito alertas, notificações. Depois vem o WhatsApp, agora é o Telegram, okay? Global, já nem sei mais quantas redes. Então, e falando aqui um bocadinho também da minha história e que me traz mais a parte processual, uma das minhas primeiras dores foi quando eu quis ir de férias, estava à frente da agência e queria ir de férias minimamente descansado, não é? Quem aqui é empreendedor, quem gera projetos, nós sabemos que muitas das vezes nunca vamos de férias 100%, não é? Há sempre algum fogo para apagar, mas eu queria tentar minimizar isso ao máximo. Então eu fui sempre criando muitos processos dentro daquilo que eu precisava. Portanto, as pessoas que iam assumir a minha parte operacional, eu deixava checklists completas do que fazer. Este artigo, por exemplo, está disponível no meu blog Community Manager, já há anos, que é mesmo uma checklist de coisas que nós devemos ter em conta no Instagram, no Facebook e nas outras várias redes, ok? Portanto, podemos falar aqui de tarefas prioritárias, mais importantes, semanais, mensais, para ajudar também muito a equipa e as pessoas que iam ficar a substituir do que é que tinham que fazer no dia-a-dia, porque é mesmo muita coisa. Portanto, quando nós falamos de gerir mensagens, partilhar stories, depois partilhar reels, depois a forma como nós fazemos consoante aquilo que estamos a fazer, há muitas coisas que nós temos de ter em conta e é normal que as coisas acabem por nos fugir. O meu segundo desafio a seguir foi quando fui de licença de maternidade. Portanto, além de umas férias, eu não sei precisar os dias, ou se foi uma semana ou 2 semanas, mas quando fui de licença de maternidade durante 6 semanas, ok, eram só 6, portanto eu não fiz a licença completa, eu precisava deixar ainda mais coisas à equipa, que era para poder, não era só umas férias que eu podia atendermos, com uma bebê em casa não ia conseguir estar constantemente a ter que dar resposta a toda a gente. Então eu deixei um manual na altura de 40 páginas, ok, um Word basicamente, em que tinha a listagem de todos os clientes que estavam a trabalhar naquele momento, as responsabilidades ou os serviços contratados por cada cliente, responsabilidades da equipa por cada um e depois os tais checklists e os processos todos de como é que tinham a fazer cada uma das coisas. Mas depois veio o próximo desafio, que a equipa também duplicou, os processos que existiam, tal manual Word, já não funcionava e nós tivemos que fazer uma série de reajustes. Okay? Portanto, a equipa aumentou, os custos também aumentaram, tivemos que passar para uma parte mais de aumentar a rentabilidade da empresa e como é que podíamos automatizar tudo ao máximo. Okay? Então, e aqui, no nosso jantar de Natal, agora já aqui na Swanky, no último jantar, nós fizemos daquelas brincadeiras que se faz sempre, portanto, fizemos um amigo secreto e a pessoa a quem saiu o meu nome, nós tínhamos sempre que descrever cada um de nós, portanto, imaginem que sai um de vocês e eu tinha que descrever-vos para as pessoas adivinharem quem é que ia receber a minha prenda. E a pessoa que me deu a prenda, que está aqui nos bastidores, o Ricardo, portanto, eu nem o vou chamar ao palco porque ele está ali super atento e ainda não pode, mas o Ricardo disse uma palavra, foi processo, e toda a gente adivinhou logo quem é que ia receber aquela prenda. Porque eu, durante os últimos anos, o meu foco foi sempre desenvolver também um mindset de processos para conseguir automatizar, otimizar toda a forma de trabalhar. Okay? E numa era que nós estamos a caminhar cada vez mais para a utilização de ferramentas, automações, AI,
Portanto, nós mesmo aqui durante os últimos 2 dias já falámos de uma série destas coisas, processos, hábitos e método. Em social media todos nós sabemos que não basta isto, porque a criatividade não vai lá só com hábitos, não vai lá só com ferramentas, nós precisamos ter tempo para respirar. E metade das vezes as melhores ideias vêm aonde? Vêm no banho, a viajar, a ver uma série, a ver um livro, portanto é a fazer outras coisas que a cabeça está mais liberta e que nós conseguimos ter realmente as nossas ideias. Então temos que conseguir também equilibrar, e nós vimos isso muito na pandemia, e hoje de manhã estive no outro palco a falar também da parte da gestão de comunidades, e as pessoas hoje, não é? Nós acabamos de ver com o Lidl isso, com o Flávio e com a Sara, que nós queremos conexão, nós queremos autenticidade, nós queremos nos conectar com as pessoas. E isso não vai lá com hábitos, portanto. Enquanto profissionais de social media, nosso desafio é basicamente remover aquela linha que eu tenho ali no slide, ok? Tentar encruzar tudo isto ao máximo. E eu trago aqui um exemplo, e vou já pedir desculpa aos copywriters, Marisa, desculpa, ok? Portanto, eu não sou copywriter, eu tenho ali só um exemplo de... ok? Marisa e todos os outros. É só um exemplo prático de, sim, nós podemos continuar a usar ferramentas da AI e outras ferramentas para acelerar o processo, ok? Quando não estamos tão inspirados. Eu podia perfeitamente usar o copy que está à esquerda, ok? Mas se nós queremos adicionar a nossa ADN, a nossa impressão digital ou algo mais nosso, devemos e podemos fazê-lo, ok? Mas também está tudo bem de nós usarmos outras ferramentas para acelerar às vezes o processo. Tá? E hoje, tanta gente fala em escala, eu de manhã também já falei em escalar conteúdo, hoje estamos a falar aqui outra vez em escala. Para cada um de nós, a escala é diferente, certo? Eu vou fazer aqui um desafio com vocês, que é, vou-vos lançar aqui vários temas e vou-vos pedir para levantarem a mão a cada um deles com o qual vocês se identifiquem, ok? Portanto, quem é que aqui quer escalar, ter mais clientes? Ok? É? E mais equipa? Depende, não é? Pode ser o sinal do crescimento do negócio ou então de mais dor de cabeça, às vezes. E mais trabalho? Está bom assim. Mas há aqui algumas pessoas que querem mais trabalho. Eu tenho muito, se quiserem. Mais condições de vida? E mais dinheiro? Há pessoas que não estão a levantar a mão neste. Tem que trabalhar o merecimento, não é? E mais tempo? Depende, não é? Pode ser para trabalhar mais, para passar mais tempo com a família, para ir mais tempo de férias, ok? Mas temos mais tempo, não é? Às vezes parece que o dia não dá para tudo, ok? Portanto, todos nós queremos cada vez mais coisas, ter mais tempo com a nossa família. Eu quero sempre... Uma das minhas coisas, ou seja, durante anos eu tinha que ter mais tempo para fazer tudo o que tinha para fazer, hoje eu quero ter mais tempo para estar com a minha família também, ok? Quero ter mais tempo para também me dedicar às coisas que eu mais gosto, portanto... Também, consoante a nossa fase de vida, aquilo que eu quero hoje não é o mesmo que eu quero daqui a 1 ano, ou que eu quero daqui a 10 anos. Mas escala para cada um de nós vai ter sempre um significado diferente. Okay? Mas para nós termos tudo isto, há uma coisa que é muito importante nós termos mais que conseguimos escalar, que é a eficiência. Okay? Porque se nós não o fizermos, vamos andar ali como o Bart Simpson. Ali às voltas, não é? Ficamos ali num loop completamente anora. Então, a melhor forma, que é aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, é que a melhor forma de nós sermos mais eficientes é termos então um método de trabalho. E vocês que assistiram aqui a algumas palestras nos últimos 2 dias viram que a maioria deles falou sempre de frameworks, de como ter determinado método de trabalho de criação de conteúdo, etc. Tá? E foi precisamente isso ao longo dos anos, okay? Principalmente aqui na parte mais da agência, que foi ao tentarmos desenvolver um fluxo em que a equipa conseguisse ter uma rotina de trabalho para ao mesmo tempo ter tempo para ser criativos e fazer as coisas, não é? Que não conseguimos automatizar tanto. Aí temos um fluxo, então, também que ajudasse os nossos clientes, tanto na aquisição como na qualificação e nas vendas, que nasceu a Share. Okay? E a Share é hoje, então, um método Swanky que ajuda os profissionais de social media a serem mais produtivos e eficientes. E nós estamos a fazer isto também porque uma das coisas que nós acreditamos e que nós percebemos é que disciplina é liberdade. Okay? Quando nós temos uma rotina, e se nós pensarmos muito no nosso dia-a-dia, vocês de manhã quando acordam, a vossa rotina de manhã não é basicamente a mesma antes de irem para o trabalho, okay? Para sermos eficientes. Portanto, disciplina é liberdade. Então, se nós conseguimos seguir mais ou menos um método do dia-a-dia e soubermos sempre o que é que temos que fazer, muitas vezes não temos que parar para pensar o que é que eu vou fazer a seguir. Okay? Então, isto é um método também que foi construído de forma que vocês possam aplicar tanto a uma estratégia completa de uma marca, como a uma campanha ou ação específica. Okay?
E por isso mesmo também tem uma abordagem 360, que é, ou seja, exatamente um verdadeiro loop como as redes, não é? Que nunca acaba. Eu não consigo fazer uma estratégia, agora está feito e vamos lá. Nós temos que estar constantemente a criar, a adaptar, a rever e a ver o que é que está a funcionar melhor ou pior. Tá? A framework tem então 5 fases. A primeira fase é Search, segunda, Humanize, terceira, Act, quarta, React e a quinta, Evaluate. E na fase Search, basicamente é aquela parte onde nós vamos então começar a fazer toda a investigação. Okay? Nós começamos com o briefing e acabamos então com o debriefing para fazer os 360. Que é uma das coisas que muitas vezes nós acabamos por falhar no meio de tanta coisa que temos para fazer, que é estamos a fazer, e muitas vezes acabamos por avaliar, para respirar e perceber o que é que está a funcionar melhor e pior. Outra coisa que muitas vezes nós nos vamos apercebendo é que nós não sabemos muito bem como é que vamos pesquisar, ok? Como é que vamos pesquisar o que é que os outros estão a fazer? Como é que eu vou saber, como é que eu vou avaliar? E nós aqui mesmo na análise do benchmark, nós temos precisamente a parte de análise da concorrência dentro do Swanky que ajuda precisamente a nós percebermos que estamos a acompanhar como é que nós estamos face à nossa concorrência ou outras marcas que nós inspiramos. Temos também aqui a fase da auditoria, da análise SWOT, eu não vos vou aqui explorar tudo, já vos mostrar aqui depois mais à frente. Temos a parte da análise de SWOT, então para percebermos também o que é que está a funcionar melhor ou pior e cruzarmos as informações todas, para passarmos então para a parte da definição de objetivos. Na fase seguinte, que é a Humanize, é onde nós vamos então trabalhar a parte da autenticidade que eu vos falei há pouco. Okay? E este método foi precisamente desenvolvido também para pensarmos tanto para marcas empresariais como pessoais. Okay? Nós aqui conseguimos ver tanto trabalhar a parte de identidade visual, portanto, quantos nós às vezes não sabemos muito bem, mesmo que queremos criar conteúdo para a nossa marca pessoal. E ontem a Bruna, contabilista, também já falou disso, hoje a Bruna Escoval também vai falar ao final do dia. Nós às vezes não sabemos muito bem, começamos a criar conteúdo e como é que vamos fazer as cores. Bruna, tu és reconhecida por quê? Eu estou azul e amarelo, foi o que também falaste ontem, certo? Portanto, mas às vezes nós estamos perdidos, não sabemos muito bem, ou vamos pelo que é bonito. A parte do tom de voz também, e aqui a Marisa, de certeza que aí também, não é? Portanto, a forma como nós falamos, se eu estiver só a delegar, muitas vezes nós perdemos, não é autêntico, não é coerente. Então, mesmo os 360 é precisamente para garantir que nós estamos sempre a par, porque o que é que acontece muitas das vezes? Nós desenvolvemos a estratégia, pomos em ação ou passamos a alguém para o fazer, mas não há ninguém a verificar se o tom de voz está coerente, se a identidade visual está coerente, se todas estas partes estão a bater certo ou não. Okay? Na terceira fase, nós temos o ACT, que é então aquele que vive das redes sociais, que é a parte de conteúdo. O conteúdo é rei, não é? Já dizia Bill Gates em 1988, se não me engano, 98, 1989 ao passo. E nós aqui nesta fase então temos a parte da criação de linha editorial e pilares de conteúdo, a definição de que canais é que a marca deve estar, criação do calendário editorial, a criação do conteúdo em si e depois então o plano de ação, okay? Com base também naquilo que vai fazer sentido para a marca. E é aqui que nós depois também queremos mudar, que é muitas vezes nós ficamos por aqui porque não há mais tempo para fazer nada. E por isso é que nós lançamos também a fase do React, okay? Que é a fase então que nós vamos reagir. O conteúdo está feito, mas o conteúdo por si só muitas vezes não chega. Então, adicionamos a parte de reagir com anúncios, campanhas de influenciadores, ou de creators e comunidades online, okay? Precisamente para ser a gasolina para nós impulsionarmos aqui o conteúdo. E terminamos com a fase do Evaluate, que é a fase então de análise do que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar pior, com a parte dos relatórios e com a parte do listening, okay? Com a parte da escutação ativa do que é que as pessoas estão a fazer. A maioria das coisas que o líder agora está a falar, se não estiverem a ouvir e a ver o que é que estão a falar sobre nós, eles não vão perceber. Okay? Tudo isto, e o trabalho que nós temos estado a desenvolver nos últimos meses, okay, nós desenvolvemos mais de 20 recursos, portanto, tudo isto e as imagens todas que vocês estão a ver agora são templates, são frameworks, são recursos que nós desenvolvemos nos últimos meses, okay? Nós desenvolvemos mais de 20 recursos, mais de 20 vídeos, mais de 20 artigos, okay? Portanto, pelo menos um por cada fase, e a partir de hoje também todos vocês vão passar a ter acesso a este método de forma gratuita e aberta. Okay? Portanto, se vocês forem a share.swanky.com, já vão encontrar a fase S, Search, publicada. As próximas vão ser lançadas nas próximas semanas. E aquilo que nós desenvolvemos tem praticamente um vídeo curto a explicar um bocado do conceito. Okay? São vídeos de cerca de 5 minutos. Vão ter sempre um artigo do blog também a explicar o passo a passo para fazerem aquela fase. Okay? E têm sempre os recursos todos para vocês poderem descarregar e usar da forma como vocês quiserem. Tá? Adaptar, usar à vontade. Okay? Então, e agora aqui, se a chave para nós conseguirmos escalar a social media é a eficiência, para nós escalar também é partilhar. Okay? Por isso é que nós também demos o nome de Share a Framework. Se nós não partilhamos, nós não escalamos.
ok? Por isso é que todos aqui de hoje também estamos a fazer precisamente isso, ok? Partilhar conhecimento com vocês. Portanto, eu agora vou-vos lançar um desafio, tá? Eu queria que toda a gente agora pegasse no telemóvel e escreva alguma coisa que vocês aprenderam ao longo dos últimos 2 dias, ok? Podem pegar no bloco de notas, no e-mail, o que vos der mais jeito. Algo que algum orador vos tenha marcado, alguma conversa que tenham tido lá fora. Só esperar um bocadinho para terem tempo para acabar de escrever. Tá? Agora vou-vos pedir que tirem uma foto. Pode ser para este lado, podem tirar uma selfie entre vocês, como vocês preferirem. Sim. Algo para vocês partilharem nas stories depois com a frase que vocês tiraram. Portanto, podem tirar com alguém do lado, podem tirar para mim. Algo que representa também aquilo que vocês viveram nos últimos 2 dias. Tá? Parece tipo a sala de aula. Normalmente os professores não querem que estejamos com o telemóvel, estou-vos aqui para todos a tirar fotos. Tá? Caras mais perfeccionistas, estão a ensinar, podem pôr stickers, podem pôr o que vocês quiserem. Partilhem. Ainda. Conseguiram? Não vos vou apressar, vou-vos deixar aqui no conteúdo, depois tudo que tiveram a aprender, as melhores práticas, tudo. Bom, depois de partilharem, venham cá em baixo as 3 pontinhos e mencionem alguém com quem vocês gostavam de partilhar essa frase. Okay? Pode ser com o colega de lado, alguém que não pôde vir, um amigo, um familiar. Okay? Mencionem-me a mim que eu também quero ver já agora as vossas frases, o que é que vocês aprenderam. Mencionem o Social Media Hackathon, mencionem o Swanky. Agora a internet está aqui a trabalhar. Vou-vos dar mais um bocadinho. Tá? Vou fazendo entretanto enquanto isso carrega. Okay? Daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, o Instagram vai-vos lembrar, há 1 ano vocês estavam aqui no Social Media Hackathon e vocês vão se lembrar deste momento para sempre. Okay? E eu de manhã, quem não esteve a assistir, também falei muito da comunidade, nós já falámos muito aqui ao longo dos últimos 2 dias precisamente disso, portanto, aproveitem essa conexão, okay? Aproveitem essa partilha com vocês e aproveitem o resto do evento aqui connosco. E
E o João agora estava distraído, ainda não veio ao palco. Mas... Boa, boa, boa. Valeu a pena? Sim? Sim. Gostaste de estar Vocês neste têm que palco dizer, também? Não sou eu. Gostaste de estar neste palco? Eu já estive aqui ontem. Tá, tiveste um bocadinho, mas não quiseste falar muito. Tinha o microfone desligado. Não na temos verdade, o microfone. Bom. Malta, gostaram da nossa framework? E aquilo que nós vamos trazer? Sim? Estou a sentir pouca energia. Eu vou... Isso! Senão eu vou buscar outra vez o casaco do Lidl. Mentira, eles já o levaram, não deixaram ficar com ele. Eu ainda o escondi, mas não deu certo.